Renato, boa noite, meu grande amigo Boa noite. Marco, Vivian, boa noite pra vocês. Muito bom. Bom, boa noite a todos. Então, alguns eu já conheço. Para quem eu não conheço, meu nome é Vivian Jonck, sou coordenadora do curso de gestão para cirurgia cardiovascular da SBCCV. E aí nós estamos fazendo mais uma live aqui para a gente debater assuntos importantes, né? E para ouvir sugestões de vocês também. E aí, para isso, nossos convidados de hoje à noite, meu grande amigo Gustavo Calado, se tornou um amigo aí nos Ah, últimos anos, né, Gu? prazer é E, meu. perfeito, vou deixar para ele se apresentar. Pessoal, por favor, Gustavo. Eu sou o Gustavo Calado, eu estou aqui em Campinas há muito tempo, quase 30 anos. Trabalho em dois hospitais, o Hospital Universitário da PUC Universidade Católica e trabalho na rede privada. Então, eu tenho dois cenários que a gente possa discutir bastante, um cenário de uma carreira universitária e um cenário de uma carreira em hospital que tem outros colegas que também atuam lá, mostrando que há oportunidades em ambos os setores, né? Sempre tem oportunidade para que a gente consiga exercer a profissão e performar de alguma forma. Muito legal, muito bom. Meninos, por favor, Maicon. Bom, meu nome é Maicon Madeira, então eu sou natural de Criciúma, Santa Catarina, e agora estou no grupo de Itajaí, Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. Além de cirurgião cardíaco, eu tenho uma empresa de gestão médica chamada GSS. Hoje ela conta com mais de 1.500 médicos trabalhando, a gente está em 13 estados no Brasil. Tem alguns aplicativos na área de gestão, Doutor Scala, Doutor Oportunidade. E hoje aí participo de alguns cursos, né, de gestão médica, empreendedorismo. Então, venho um pouquinho compartilhar da minha experiência, né? Também estou abrindo um serviço novo agora, comprei um aparelho de hemodinâmica, estou, né, começando um projeto novo aí, então acho que isso é bem legal e acho que incentiva já também os cirurgiões a estarem com esses projetos novos. Muito legal, muito bom, né? Praia de empreendedorismo. É isso aí. Show de bola. E você, Diogo, se apresenta E- para o pessoal, por favor. Então, só entre gigantes aqui, né? Tem alguma coisa para falar depois de Imagina. grandes nomes falando assim. Meu nome é Diogo, tenho 43 anos. Eu sou engenheiro de formação, comecei antes. Medicina um grande sonho que veio bem depois, e a cirurgia cardíaca foi um outro sonho que veio junto com a medicina depois que eu conheci. Então, resolvi me especializar em cirurgia já mais velho. Vou terminar com 45. Hoje eu sou residente de cirurgia cardíaca, sou presidente da Associação Brasileira dos Residentes de Cirurgia Cardiovascular, pela sociedade. Trabalhei muito tempo como engenheiro em gestão praticamente. Sou fundador do Grupo Via Delta, um grupo que hoje tem em torno de 5 empresas, mais ou menos, em torno de 2.000 funcionários. É uma empresa grande da construção civil. Me afastei dela durante a medicina, me afastei dos trabalhos dela durante a medicina. Mas assim, eu não consigo ficar longe muito tempo, hora ou outra estou mexendo com alguma coisa lá. Fui presidente sempre tive muito ligado à gestão, principalmente gestão pública ou de autarquias. Sempre fui muito ligado a essa parte. Gosto bastante, então fui presidente do CA, depois fui diretor do DCE, fui presidente dos estudantes de medicina de Brasília. Agora sou tesoureiro dos residentes do Brasil, onde o Michael já ocupou a cadeira de presidência e mandou muito bem na gestão dele. E Obrigado. atualmente, dentro da cirurgia cardíaca, presidente dos residentes. Muito legal. Você sabe que eu fiz o caminho inverso do seu, né? Dizem que eu sou Ah, médica em é? gestão, né? Eu fiz primeiro, aí depois eu fiz gestão, mestrado em gestão e eu fiz todas as certificações em gestão de projetos. Eu tenho um pai de Nossa, gestão de que projetos. delícia. Aí Eu eu, sou, eu sou engenheiro civil e de produção, então projetos e processos foi o que eu fiz a vida inteira, projeto, sabe? Até fazer medicina. exato. E aí eu virei empresária e especialista em IA. Então eu tenho duas empresas, Nossa, que eu mais maravilha. empresas de treinamento, time de desenvolvimento, desenvolve e presta serviço de inteligência artificial. Então, eu acho que Parabéns. a Tá na gente Legal. ponta, tá na ponta da onda aí, né? a gente
tem que surfar a onda. E eu acho que isso é muito do que a gente Exato, tem que passar para a galera hoje, né? exato, exato. É isso mesmo. Eu vou, a gente vai fazer um bate-bola, pessoal. Vão interagindo com a gente aqui no chat. Eu vou jogando a bola para os meninos sintam-se à vontade para jogar a bola um para o outro também. E aí eu queria começar a rodada da noite com o Gustavo. Gustavo, conta um pouco sobre essa questão que você falou, que é uma questão que eu acho que é muito legal. Eu, particularmente, gosto muito. Essa parte de gestão de carreira. Como que a gente consegue abrir o leque e abrir a mente? Assim, eu acho que a medicina mudou muito, como todos sabem, e a cirurgia cardíaca acompanhou essa mudança no mundo de mais concorrência, não só entre a própria área, mas com subespecialidades afins, e que é muito difícil nós fazermos uma gestão, primeiro que hoje nós quase não temos mentores, e talvez também não temos tutores. Isso dificulta muito quem, por exemplo, não é da área médica, não teve nenhum contato, está ingressando pela primeira vez nesse mundo muito difícil, que a gente tem 6 anos de faculdade de medicina em tempo integral e em nenhum momento se fala de gestão de carreira. Eu sou um pouco mais velho do que os dois colegas aqui, e muito mais velho que você, Viviane. Assim, eu já fiz várias viradas na minha carreira, né? Assim, dentro das especialidades de cirurgia cardíaca, quando nós começamos o grupo aqui em Campinas, eu operava as congênitas, depois o Fernando assumiu esse posto, eu fui para a área de transplante em insuficiência cardíaca, que eu gosto muito, mas eu também gosto de mini invasiva. Mas a gente precisa focar num determinado ponto. Ainda mais hoje que você precisa ser um especialista muito forte em alguma subespecialidade. Esse é o meu entendimento. A gente, se possível, você trabalhar com outros colegas que tenham outra expertise para a formação de um grupo, você consegue se solidificar mais. Mas isso não é só isso. O primeiro, nós temos o presidente da Associação dos Residentes, que é fundamental, porque nós temos um hiato, um gap de treinamento absurdo no país. Nós não somos treinados para as novas tecnologias. Isso cabe a nós fazermos isso, aí a sociedade, para esse pessoal mais novo, nós mudarmos. Esse curso de gestão que nós vamos lançar no seu comando é um grande avanço. Então, hoje a gente precisa ter gestão da carreira, mas a carreira não é só mais a carreira médica, como eu pontuei na parte clínica, na parte de skills, para desenvolver isso. A gente tem que ter outras habilidades, habilidades de entender o que se está falando. E eu fui para a área de gestão quando eu fui numa reunião numa grande empresa de saúde do país, que eu não conseguia entender o que eles estavam falando, nem os termos que eles estavam falando, nem a finalidade da reunião. A partir daquele dia, eu me matriculei no MBA, fiz o MBA em saúde, fiz uma em gestão de projetos e fui me incorporando dentro da universidade em algumas áreas de comando, de soluções de problemas, e aí eu fui incorporando nesse mundo. Mas assim, eu gostaria de passar a bola para os outros dois que têm muita experiência, como eles mesmos falaram, de como fazer uma gestão de carreira. Acho que esse é o primeiro ponto, como você pontuou. Nós temos um executivo que tem 2.000 funcionários começando uma cirurgia cardíaca e o Maicon aí com várias outras empreendedorismo, além de você. Então eu acho que é muito rico essa conversa. Hoje acho que vai durar umas 4, 5 horas essa conversa hoje. Madrugada dentro. Madrugada dentro. Muito bom, Gu. Bom, vamos lá. Próxima bola, Maicon, por favor. Eu acho que você tem muito a acrescentar quando o Gu falou agora dessa parte de operadoras, né? Falar de fontes pagadoras. Conta um pouco da tua experiência e desafios nessa praia. Bom, eu acho que eu fiz cirurgia geral, depois fiz cirurgia cardíaca e ninguém nunca fala para nós, o que é uma CBHPM, como é que é a tabela SUS, como funciona. A gente passa a residência sem saber isso. Como eu sempre gostei de ir atrás, de fuçar o que é a lei, não é. Então, hoje a gente tem uma realidade no Brasil, se for olhar os aplicativos, uma CBHPM, daí tu olha, CBHPM 2024, 2022, paga bem. Só que a realidade, grande realidade no país é que a CBHPM paga pelos convênios é 2014. Então, hoje é um preço do convênio, às vezes, que ele, dependendo o local, ele é até menor do que o SUS, Então, a gente tem essa discrepância. Muitas vezes o repasse, agora tem até uma discussão sobre
uma tabela, uma portaria que saiu do Ministério da Saúde dizendo sobre o reajuste de vários procedimentos, né? Então, acho que assim, o médico tem que estar sempre nisso, cobrando, porque dificilmente o hospital vai vir, vai te falar que, não, ó, saiu essa tabela aqui, teve um aumento, né? Então, tá aqui teu aumento. Então, o médico precisa entender o que é a tabela, o que não é, entender também sobre impostos. Hoje a gente vê, normalmente o médico se forma, é uma PJ, então tem o lucro presumido, hoje tem equiparação hospitalar para quem faz procedimento, então às vezes o imposto passa de 13,33, vai para 8, já é uma grande diferença. E é tudo, né, eu acho que isso não se fala dentro das residências, não sei se, né, doutor Gustavo, doutor Diogo, né, o que vocês acham sobre isso, se alguma vez foi discutido na residência de vocês isso, na minha, nas minhas duas residências foi pouco, assim, né, mas eu acho Nada. que é matérias que deveriam ter, né, e daí ele cai no mercado de trabalho sem sabendo como cobrar, como deve ser, como é e como não é, né? Vamos lá, Diogo, conta aí. É isso aí. Alguém contou isso para você? O Michael falou muito bem, ele se posicionou muito bem quando ele diz da falta da lembrança de dentro da residência. A gente percebe que existem residências que vêm mais, que vêm menos, mas todas é muito pouco, algumas nada. Não está tendo uma preocupação por parte dos serviços de residência em formar o médico para o mercado. E aí a gente está entrando numa seara um pouco mais delicada, acho que a discussão não seria para agora, que é a formação do médico como um promotor de serviço, como alguém que vai oferecer algum serviço. A gente não é treinado para isso, a gente não é ensinado a nós como fazer e o que fazer depois de pegar o RQE. A gente aprende a operar, aprende a ver o paciente no pré, ver o paciente no pós, mas como gerir esses pacientes, para isso virar tanto recurso financeiro como recurso de carreira, para poder desenvolver a sua carreira, para desenvolver onde você quer chegar, para entender, como o Dr. Calado falou, eu precisei de um curso de gestão para poder conversar, para ter um diálogo mais profundo e conseguir chegar onde eu quero chegar. Precisei fazer um curso por fora. A gente não tem nem a visibilidade que precisa fazer esse curso. A gente, que eu digo, residente em geral, porque isso não é falado em residência, não é cobrado. Eles preocupam muito no treinamento do residente, como operador mesmo, como cirurgião mesmo, e acaba afastando um pouquinho a gente do mercado em si. Eu posso dizer pela residência da cardio, eu fiz clínica cardio e arritmia. E nunca alguém falou desses assuntos para mim. Eu não sou tão nova, como o Gustavo falou, vou fazer 20 anos de formada agora, mas eu procurei gestão por acaso. Eu caí de paraquedas, porque tinha um MBA com 50% de desconto em company, e aí eu caí de paraquedas, e de repente eu já era speaker da indústria, a indústria me pediu projetos educacionais, eu não sabia por onde começar. E a primeira matéria foi projetos. E assim a minha jornada começou, né, como as coisas são. Então, às vezes, esse lance de soft, hard skills, e a gente procurar um ponto para se diferenciar do mercado, eu acho muito importante. Cada um de vocês aqui se diferenciou de um jeito, né? E eu acho que isso, Diogo, para trazer para o residente hoje é fundamental. O médico, ele precisa aprender que não é sacerdócio. Ele é um prestador de serviços, Exato. como qualquer outro. E que ele tem que entender que isso envolve o paciente como cliente, isso não deixa de ser o paciente no centro da cadeia do cuidado, mas ele é um prestador de serviço e ponto, e ele é extremamente operacional. Ele é só hard skill. E a gente precisa começar a aprender soft skill, né? Sim, e aí, exatamente. o que vocês entendem, né? Vou passar a bola para o Gustavo primeiro, de importância de desenvolvimento pessoal e liderança, Gustavo? Eu acho assim, a residência ela é uma grande escola
que a gente aprende como fazer e como não fazer em termos de liderança. Todos nós temos vários chefes na residência e nós nos espelhamos ou não desejamos espelhar no mesmo cenário. Isso é em toda residência. Eu sou chefe de uma residência aqui, eu sei como é que os meninos se comportam. Mas eu acho que a gente tem que criar hoje um olhar diferente, né? Pelo menos um tripé necessário, que nós somos formados na residência de cirurgia cardíaca extremamente competitivos em relação aos nossos colegas, e nós temos que entender que os nossos colegas cirurgiões, eles são concorrentes e não inimigos, a gente precisa mudar essa história um pouco. E a outra é que esse tripé, ele é um tripé, como vocês falaram bem, um tripé financeiro, o que é cliente, quem é o cliente, quem é o paciente, e olhar os processos internos e externos. Isso nós não fomos criados. Então a gente fica baseado em desfecho de curto prazo, desfecho clínico, e a gente esquece de aprender com aquele paciente. Então nós criamos hoje o que é muito difícil no Brasil, você ter coleta de dados. Na PUC a gente tem quase uma totalidade dos dados de cirurgia cardíaca. Vou dar um exemplo para vocês de desfecho primário. No mês de janeiro, nós tivemos 4 pacientes que tinham hemoglobina glicada maior do que a hemoglobina sérica. Isso é o paciente que chega para nós. Né? Então, aí a gente não pode refutar esse paciente, a gente precisa criar processos aí paralelos onde a cirurgia vai se enraizando. O problema da cirurgia cardíaca é que ela se afastou da fonte, que é o paciente ou o cardiologista clínico. Então, nós temos que nos tornarmos flexíveis e disponíveis para estar nesses processos todos. Nós, a cirurgia cardíaca lá na PUC, a gente está junto com o PBM do banco de sangue, a gente está junto com a comissão de infecção hospitalar, a gente está junto com esse pré-operatório. Então, tem que ter sempre algum de nós coordenando isso daí, ou está sendo coordenado, mas fazendo parte do sistema. Então, esses processos internos, a gente tem que estar bem habilitado. Hoje você vê assim, uma coisa que eu não consigo entender, alguns hospitais e muitos hospitais de grande padrão, o cirurgião ele vai lá, opera e vai embora, pronto. Ele não participa mais de nada, ele tem um plantão dele lá segunda, quarta de retaguarda ou não retaguarda, e muitas vezes retaguarda não remunerada, que ele precisa dispor de uma equipe para estar de retaguarda, que ele não pode estar sozinho, uma instrumentadora, um perfusionista, um outro colega para operar. Então, esse processo externo que a gente precisa aprender a trabalhar também. E aí vocês que têm experiência no mundo corporativo, com empresa, vocês mais jovens vão ter que ensinar a gente até que já está há mais tempo na área aí. Eu vejo esse tripé, a gente basear no financeiro, que é o cliente, nos processos, para que a gente possa desenvolver aí sim uma carreira num curto espaço de tempo. Vai lá, Michael. Eu acho que a gente tem que ter muito, né, o cirurgião ele tem que pensar já como empresário, tá? Então, isso a gente discute bem no nosso grupo e é uma discussão bem boa, assim, porque isso que o doutor falou, assim, de a gente tá vendo um ou outro cirurgião como concorrente, é o que eu falo, assim, às vezes aquele que tá ali do lado, se ele não quisesse mais operar e eu tivesse que assumir o serviço dele de um dia para a noite, a gente tava lascado, ninguém tinha tempo, ninguém tinha mais vida, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar mesmo a cirurgia de um ver concorrente do outro, fortalecer, né? Então, assim, abrir portas, abrir serviços. O Brasil precisa de serviço médico, tá? Então, a gente vê que abre uma UPA, abre outra UPA na outra esquina, elas lotam. A gente vê aqui em Santa Catarina que abriu diversos serviços de cirurgia cardíaca e todos estão com bastante fluxo, bastante volume, tá? E eu acho que, assim, nós temos, que nem o doutor falou, assim, tem que ter números. Tá? O cirurgião cardíaco ele tem que saber o número, ele tem que saber o número de cateterismo que tem na região dele, ele tem que saber o número que converte em cirurgia, ele tem que saber o número de cardiologistas, ele tem que saber o número do desfecho, né? Quantos pacientes ele atendeu, quantas cirurgias foi, quanto que foi a porcentagem de alguma coisa que aconteceu errado. Isso tudo para avaliar. A vida é números, e eu acho que às vezes a faculdade ela te ensina a te formar, entrar num plano de saúde, montar um consultório que tu nem sabe se vale a pena ou se dá dinheiro, às vezes se faz uma dívida para ter aquele consultório para entrar no plano de saúde X e esquece que tem tudo, né? Todo uma teus dados. Até para ir discutir com um gestor de saúde, para te discutir com o diretor do hospital, tu tem que ter os números, né? Números é o essencial. Só que ninguém, como você, né, reforçando, ninguém ensina para nós na faculdade e às vezes no longo da vida a gente vai aprendendo, né, levando lambada aí, né? E você
Você vê de números, você não consegue sentar com uma fonte pagadora se você não tiver os números do doente que você atendeu deles. E nós, cirurgiões, o doente no centro cirúrgico, ele é o valor monetário mais previsível na conta desse paciente. Sim. Né? E muitas vezes nós somos tolhidos de material ou de alguma prótese, alguma coisa que nós pedimos, mas o mais fácil de se prever é o doente no centro cirúrgico. Aquele tempo de centro cirúrgico é o mais fácil. O que é custo depois, ele é extremamente relacionado ao Euroscore do paciente e à idade do paciente. Então, tudo isso tem que ser pontuado com a fonte pagadora, porque a fonte pagadora não pode te determinar um valor, sendo que ele fica, a cartela dele é de um outro tipo de doente. Então, tudo isso a gente tem que estar na nossa manga para discutir valores reais, para que essa conversa seja uma conversa factível numérica, né, de métricas, né? Até porque hoje tu vai discutir com o gestor, ele tem lá um painel de BI lá, né? Viviane que sabe, trabalha com isso, ele já tem um painel lá dizendo quanto tempo demorou a tua cirurgia, o que consumiu, tudo. Ele está com os dados tudo pronto. A hora que tu chegou, ele tem aquela tela gigante na tua frente. E se tu chegar assim em números, ele vai te né, ter uma dashboard, né, cheia de dados. E se você não estiver preparado, se você não tiver com os seus números também, porque os números não é porque está na tabela dele que está certo, entendeu? Pode ter sido uma interpretação própria, uma coisa subjetiva, que quando você leva a gravidade da situação, ou a importância, ou qualquer outra forma, aquele número vai mudar o valor dele. Ele tem um número, mas a informação vai ser diferente conforme ela vai ser lida. E isso que eles falaram está muito bem colocado. A gente precisa ter os nossos números, as nossas informações, e transformar em dados que sirvam para a gente poder usá-los tanto na formatação de preço, como na formatação de serviço, como na evolução de carreira também, para poder dimensionar a equipe, dimensionar espaço, dimensionar tudo que se precisa. Se a gente não tem esses dados, a gente não vai conseguir, não vai saber. É como se tivesse no mar e não ter uma vela para poder guiar a gente, para ter uma bússola para guiar a gente para onde a gente vai indo. E vão ser esses dados que vão levar a gente. Quase que eu te interrompo, desculpa. Tem um cardiologista aqui em Campinas que fez uma pesquisa com os pacientes na sala de espera dele. Quanto os pacientes achavam que o honorário médico era porcentagem do dinheiro do convênio. E a maioria chutou acima de 50%, e naquele convênio é 11%. Né? Quanto se despende para o médico é 11% de tudo que se paga para o convênio. E os pacientes tinham certeza que era mais que 50%, foi a média que eles colocaram na resposta dessa enquete. Te digo, isso é muito bacana. E vocês estavam falando, né? Eu sou assim, suspeita para falar de KPI, falar de métrica, indicador de performance, né? Dados são tudo, né? Eu terminei agora o MBA de Data Science IA, então a gente vê que hoje cada vez mais a gente tem que estar ligado nisso. E aí um ponto interessante vocês falaram de dados. Eu preciso coletar manual esses dados, meninos? Ou dá para automatizar isso? Dá para automatizar bastante. Muita coisa para automatizar. Eu vou só apimentar um pouquinho essa conversa, um dado que eu achei interessante. O Maurício Sarano, que é quem mais sabe de válvula mitral nos Estados Unidos, todo mundo conhece ele da Mayo Clinic, todos os papers têm um nome de mitral, ele mudou, eu acho que para Minnesota ou Minneapolis, um hospital, e lá o hospital gastava uma verba muito grande com propaganda para tentar trazer o cliente externo, e ele percebeu que o volume interno não era um número grande de pacientes para a quantidade de pacientes que circulavam pelo hospital. Ele conseguiu fazer um levantamento no laboratório de ecocardiograma de quantas insuficiências mitrais moderadas severas eram diagnosticadas no hospital. E ele viu que 70% dos pacientes não eram referenciados para o hospital diagnosticado lá. O paciente ia operar uma cirurgia de ortopedia, tinha uma insuficiência mitral severa, operava a ortopedia e ia embora. E ele chamou esses pacientes, depois que ficaram sabendo que tinham insuficiência mitral, passaram a não serem mais pacientes daquele hospital, porque eles acharam que não foram tratados de forma integral. Você vê que o número de 70% nos Estados Unidos é um número gritante. Isso tem a ver conosco também aqui. A gente fica pensando, às vezes, no cliente externo e às vezes a solução está muito perto da gente, né? E a solução é mais simples, né, do que a gente pensa. Toda terça de manhã, terça e quinta, eu dou aula de software design em tecnólogo, a FIAP.
E é uma experiência muito boa, que você pega a galera jovem, é graduação. Eu não tô falando com médico, eu tô falando que só saiu do colegial. Os meninos têm uma visão muito melhor do que a gente de experiência do usuário, de UX. Você fica boquiaberto, com conhecimento, até de empreendedorismo, Michael. Fico Sim, boba. Alguns dos concordo. meninos tinham usar programa de empreendedorismo no colegial, sabe? Assim, é fantástico. E a vontade que eles têm de aprender. Então, você está falando de UX, imagina a gente trazer isso e a gente, eu acho que todo dia é dia de aprender. A gente só, basta que. Uma Outro dia, experiência. outro dia eu discuti com um diretor de hospital e eles conseguiam, tá, doutor? Eles estão conseguindo rastrear o paciente que tem uma alteração no eco e se ele fica dentro do próprio hospital, tá? Então isso, né, por IA, tudo por automatização. Então isso assim, isso porque, daí tu entra naquele hospital, eles te montam um ambulatório e daí às vezes, né, por questões financeiras, eles acabam desviando o paciente do hospital. Que isso acontece muito, né? Não é um mundo que a gente queria ver perfeito, mas acontece. Tá? E o hospital começou a ver esses médicos que estavam desviando o paciente para outro serviço por motivos financeiros e esses médicos acabaram sendo desligados do hospital, tá? Então isso é uma coisa que acontece, assim, eu acho que é triste até às vezes quando tu vê muita indicação de válvula, troca de válvula órtica por TAV. Hoje a gente vê uma super indicação no mercado muito grande, né? Fico triste porque eu imagino que se fosse algum parente meu tivesse passando por isso, né? Eu falo né, que às vezes as pessoas não entendem, então eu acho que toda essa parte de inteligência artificial, de automação, para, né, ver os dados do hospital, ver, né, por isso que tá sendo desviado, ou às vezes eles até estão liberando, sem prestar atenção, tudo mais. Eu acho que isso é uma parte que a automação e a IA tem que entrar dentro do sistema dos hospitais, né? Trazendo um E a pouquinho gente está aqui, quebrando tabus. Pode falar, é, Diogo, desculpa. trazendo um pouquinho desse assunto aqui na prática do que a gente está fazendo, né? Quando eu entrei na gestão da ABREC pela primeira vez, foi como diretor do David Tenório, que agora está lá nos Estados Unidos. Depois foi junto com o Michael, e lá no Davi a gente começou um projeto que a gente queria fazer um logbook. O que era o logbook? A gente, hoje, não tem como a gente registrar as horas, a forma de registro de horas de residente no Brasil é uma forma onde é feito lá na ponta, no hospital, e eles mandam para a sociedade para fazer a contagem e tal. Alguns lugares é manual ainda, assim, agora são planilhas bem simples, bem primitivas ainda, que não traz dados. O que nós fizemos? Criamos um programa via web, mas com formatação para celular, porque fazer um app era muito caro, a construção de app é muito caro, então a gente fez versão web com formatação de aplicativo, o ícone fica aqui na tela mesmo, então funciona como aplicativo. O residente termina a cirurgia, ele faz o login, ele vai preencher os dados da cirurgia, vai preencher o que ele fez da cirurgia. Eu abri o externo, eu fechei ferida, eu tirei safena. Ele vai escrever, vai colocar os médicos que estavam na cirurgia com ele e ele vai dar ok. Esse ok vai para o celular, para a conta do chefe de serviço dele. Ele vai ler, vai olhar, ele fez isso, foi isso mesmo, isso aqui está tudo certo. Ele vai avalizar, ele vai dar ok, e esse ok vai para a sociedade. E quase que diariamente a sociedade vai ter todas as cirurgias de residentes, quais foram, mas esse cara está na R4, só fez revasque até agora, ele não vai fazer válvula? Não vão deixar o rapaz trabalhar com válvula? Será que esse serviço não tem aorta? Então vamos arrumar um estágio de aorta para ele fora. Porque você vai começar a ter dados demais. Você vai ter os dados do indivíduo, do serviço e da região que ele está inserido. Você vai saber quantas cirurgias, como é que eles estão trabalhando. Você vai ver se R3 já está tirando enxerto, se não está tirando enxerto, se R4 está tirando enxerto, se não estão deixando o cara fazer nada. E o contrário também é verdadeiro. Quem está trabalhando desde cedo, quem está fazendo muito mais cirúrgico e muito menos parte de aula, você vai começar a ter esse tipo de noção em números diariamente. E isso para a sociedade é de uma riqueza enorme. Quantas cirurgias no Brasil hoje, qual que é a porcentagem de cirurgia que tem residente? É no mínimo 50% das cirurgias no Brasil hoje tem um residente dentro. E esse residente vai reportar diariamente para a sociedade
como é que foi a cirurgia. Diogo, esse, esse aplicativo, ele é da sociedade ou do seu serviço? Não, eu como presidente da ABREC, eu lá como diretor comecei o projeto e a gente entregou para a sociedade esse ano. A gente vai fazer o lançamento agora no Congresso. Esse projeto aí que você fez aí, isso aí você apresenta em qualquer congresso internacional de cirurgia cardíaca. Ele tá maravilhoso, doutor. Se Porque você ver depois como é que ficou a parte de UX dele, que eu preocupei com isso também. A gente fez um no Google Drives aqui, mas os meus meninos preenchem sempre. Que é para nós, os mais velhos, os chefes, entenderem a curva de aprendizado deles. Porque a curva de aprendizado é diferente de individualmente. Sim. Então, por exemplo, a residência hoje é 5 anos, mas tem gente que com 3,5 está na frente com outros com 5. Sim. Então, esse com 3,5 ele vai fazer mais coisas, mas eu preciso também tomar conta daquele que está um pouco mais lento. Sim. Né? É lógico. E então, isso vai mostrar... esse programa seu aí, no mínimo, ele é fantástico. Valeu, ele é nosso, Michael aí, o Michael e o Davi, eu vou querer, o resto da equipe aí. Eu vou querer ver lá em Curitiba o report que sai dele, os Vamos relatórios. ver, Eu acho que isso vai falar. Isso tem uma dificuldade bem grande. Quando eu fui presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes, o Brasil, a gente sabe, começa a conhecer o Brasil, eu estou em Santa Catarina, daí quando tu convida para vem a Brasília, vem no Nordeste, daí tu começa a ver a dimensão do nosso país, né? Então, o nosso país ele tem dimensões gigantescas, culturas bem diferentes, serviços diferentes, e assim, a gente representar, né? Às vezes, agora eu tive no papel do Diogo, representando o residente lá do Rio Grande do Sul, representando o residente lá de Manaus. Então, assim, isso é difícil. Então, tornar tudo isso homogêneo, né, o Diogo, é uma coisa bem, bem complicada, bem difícil. Tu briga com pessoas, né? Então, assim, a gente tem aí vários médicos que são caciques aí nas suas regiões aí, e daí às vezes tu brigar, né, tu entrar em conflito com qualquer pessoa, torna isso, eu acho, né, eu acho que torna uma coisa assim, desgastante, ainda mais para nós que estamos começando a entrar numa carreira na cirurgia cardíaca, né? Eu acho que eu e o Diogo já ouvimos várias vezes, a hora que vocês terminarem a residência não vai ter mais lugar para trabalhar, os caras estão ficando bravos com vocês. Mas assim... Direto. Direto. Então assim, eu acho que faz parte, né? Eu acho que... Eu até digo que o cirurgião cardíaco jovem tem que ter um pouco disso, assim, dentro das 4 linhas que eu sempre falo, né? Então, se tu for ético com o teu paciente, né? Então, agora assim... Se a gente estiver preocupado onde for trabalhar, né? Assim, todo lugar tem alguém para trabalhar. Às vezes está acontecendo alguma coisa, né? Não está tendo resultado, alguém vai te chamar para trabalhar num lugar. E assim, tu tem que trabalhar, tu fez a formação, né? Então, eu sempre falo, quando eu terminei a cirurgia cardíaca, fiquei 1 ano trabalhando como cirurgião geral, um chefe meu falou, tu vai ficar trabalhando aqui? Pô, tu não tem medo de bala? Eu falei, cara, eu não tenho medo. Tu veio de outro estado fazer residência aqui, eu nasci dentro desse hospital, e agora tu não quer que eu trabalhe aqui? Por quê? Eu fiz a mesma formação que tu, estudei, tem algum problema nisso? Né? Tens que ir para outro lugar, não sei o quê. Foi uns negócios assim para mim dentro do banheiro, né? Que é o lugar que eles mais gostam de ser homem, né? Dentro do banheiro ali para falar as coisas para ti, mas assim, eu acho que a gente não tem que ter esse medo, tem que tá avançando aí, tem que estar empreendendo, criando. E é isso, eu converso muito com o Diogo sobre isso, né? Às vezes o Diogo me liga às 6 da manhã indo pro hospital dele, eu tô na academia. O horário para falar com o Michael é no meu carro e no carro dele. A gente está deslocando, então a gente discute muito sobre isso, então hoje a gente tem mais perto de 1.500 cirurgiões cardíacos no Brasil, um pouco mais de 300 residentes, né? Temos aí um país gigante, com serviços abrindo para lá e para cá, então... eu acho que tem que estar preparado para empreender, para brigar pelo certo, pela expansão também, porque eu vejo bastante lugar assim, vai abrir em tal cidade, né, vai fechar o serviço lá, daí quando tu vê, abre naquela cidade, tá os dois operando, daqui a pouco abre outra cidade mais perto, e assim vai acontecendo, né? Eu acho que é muito importante, como você colocou, a gente ter a cabeça aberta, né? Não ter medo, como eu falei, saber fazer a diferença, como você colocou, e os meninos entenderem o que vale a pena.
eles aprenderem de diferente, né? Então, vocês com diferentes experiências, o Gustavo procurou como eu, depois a vida trouxe essa necessidade para a gente, vocês já perceberam isso antes, e eu acho que muitos dos que estão assistindo a gente aqui vão perceber isso antes, mais cedo do que a gente, inclusive. E algumas faculdades já estão começando a trazer uma pitada disso. Por exemplo, eu participei numa palestra magna na Santa Casa ano passado de um summit de inovação e empreendedorismo. Quando que na faculdade Legal. isso, gente? Eu fiz a palestra de abertura, né, dando Eu a minha vejo que tem experiência algumas faculdades empreendedora. que têm até cadeira agora de empreendedorismo em São Sim, Paulo, né? Eu acho isso. Bom, a sim, gente está aqui discutindo sobre gestão na live da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, então eu acho que é uma grande vitória para nós mais jovens que Grande sempre avanço. Grande pedíamos, avanço. sim, né? E assim, e estamos aqui também diminuindo as diferenças, né? Então, assim, a gente está aqui com o Dr. Gustavo, que é, né, um dos grandes nomes aí da cirurgia cardíaca, conversando com os médicos mais jovens, quebrando essa barreira, né, e falando de um assunto que é gestão. Então, eu fico muito feliz com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, tá abrindo esse espaço, tá começando essa discussão, né? Eu acho que falei muito sobre isso, conversava com o Joe, conversava com o Dr. Rui, conversei, né, com vários outros colegas e, nossa, para mim, esse curso, quando lançou, quando viu ali, eu fiquei assim, fiquei feliz de coração, porque é a nossa sociedade, é da nossa profissão, né, vocês, é a sociedade que nos representa aí, então a gente tem que estar aí para estar brigando aí por tudo e juntos, tá? com Isso certeza. aí. A gente ainda... Tá, Pode falar, pode Diogo. falar, desculpa, Eu ia desculpa. falar, a gente tem uns 15 minutinhos, ainda dá tempo da gente discutir mais um. Pode comentar. Não, pode, puxa outro tópico aí, eu vou encaixando ele aí. Então, tá, vou puxar uma bola. Pode falar, Gustavo. O que que você tem de Eu queria sugestão? perguntar para o Joe que está no front. Qual É, a dificuldade de se fazer intercâmbio dos residentes dos serviços? então, Gustavo, hoje a gente tem até na nossa equipe uma diretora de intercâmbio e nós fizemos muitos contatos, tivemos aí uns 4 ou 5 programas que nós tentamos instalar. Infelizmente, a burocracia de todos os lados ela é muito grande para a gente instalar. São poucos os serviços que estão disponíveis para poder aceitar qualquer aluno, para ser um programa de intercâmbio, para falar assim, eu quero, então eu quero participar e você vai. Não é assim, existe uma escolha do lado de lá também. Então, tem muita gente que vai e aí tem um filtro e só alguns chegam lá. E isso é uma coisa que a gente queria quebrar, a gente queria que fosse uma coisa mais assim, você quer, você faz o cadastro, se tiver um número maior de cadastros do que vagas, há uma seleção, mas se não tiver esse tipo de seleção, que a pessoa possa ir, que não tem nenhum tipo de, de escolha, de separação, de segregação entre os residentes. E não acontece assim. O serviço de lá meio que quer conhecer, quer trazer quem é do serviço de amigos, então tem um pouco de dificuldade. Nós temos um serviço, dos programas que a gente tem um Assim, o programa que a gente... problema não é financeiro. Não, É um não é problema, financeiro. não é financeiro. Bem, não é financeiro, Não, dentro de mas uma realidade do Brasil. Eu isso. sei, se deslocar, viajar, ficar hospedado, tudo. Sim, Normalmente, estou vendo que o problema residentes de cirurgia cardíaca são residentes mais com maiores aportes, que têm condições melhores de viajar por conta própria, que o pai tem condição de mandar ele no intercâmbio. A gente tem pouco apoio financeiro, tanto da sociedade quanto dos programas. Normalmente é do bolso do residente. É que a Eu acho que cirurgia tem a cardíaca... burocracia no Brasil, que é dos hospitais, que virou, né, do ensino médico, assim, eu falo. Eu mandei um e-mail faz 2 anos para o Dr. Coselli lá em Houston, ele me respondeu e não pediu nenhum documento, nada, eu fui para lá, daí no dia só bati foto lá, fiquei até meio achando que não ia dar certo, né, e assim, agora aqui não, aqui, né, tu vai para qualquer hospital aí fazendo estágios aí nos hospitais das capitais grandes aí, é papel, é documento, preenche, tanto documento não sabe nem preencher, hoje o meu R- estava preenchendo os documentos ali, perguntando para mim o que é isso, que é aquilo, eu falei, pô, na minha época eu também não sabia o que era isso. Então, acho que a você vê gente tem essa burocracia.
nós aqui, eu e o Eloy, começamos um programa de robótica, nossa cirurgia cardíaca, e eu fui para os Estados Unidos algumas vezes acompanhar os cirurgiões que têm experiência em robótica. Eu vou te falar que nós nunca fomos tão bem recebidos. Pois é, Cirurgiões Verdade. de cabeça mais aberta da robótica são cirurgiões inovadores que estão desafiando o mercado, desafiando o status quo. Mas, assim, chama atenção não só o grau de que nós somos recebidos lá, o grau deles se disporem a mostrar para a gente os procedimentos, os tips and tricks, em vários conselhos, sentar com café depois da cirurgia, fazer um debriefing do procedimento. Assim, me chamou atenção. O ano passado nós tivemos um intercâmbio com uma residente aqui de Pouso de Passos, aqui em Minas Gerais, e foi interessante que o chefe dela falou para mim, depois que ela veio de lá, tudo que ela fala, ela faz assim, em Campinas faz assim. E interessante que os nossos residentes falam assim, também ela faz assim lá no serviço dela. Os dois lá ficaram com algum grau de viés de aprendizado, entendeu? Com certeza. E é legal até pro próprio serviço, né? Porque a gente a Bruna, que é lá de Manaus, passou lá com o Diogo, agora está conosco aqui na região. Ela é legal, ainda tá aí? ela tá aqui, tá Bruninho, 2 meses aqui. Já mudou de vez, Bruninha? É que ela escutou aquela música Descer para BC, né? E acabou descendo. E tá gostando, mas assim, é muito legal, então assim, né, a gente... E é bom, eu acho que existe até pouca divulgação das nossas especialidades, né? Então, assim, é igual o doutor Gustavo falou agora da robótica. Eu fui agora, né, a gente também está pesquisando para começar a robótica aqui no nosso serviço. Eu fui agora para Nashville, Miami, acompanhar. E às vezes eu nem sabia que vocês já tinham iniciado. Então, assim, a Bruna contou um monte de coisa que faz em Manaus, assim, pô, né, estão na frente de um monte de coisa. Então, assim, tem o Dr. Anderson lá, comentou que tem 2 grupos lá, os 2 grupos, né, assim, estão bastante evoluído. Então, eu acho que isso está faltando entre nós mesmo do Brasil, assim, né? Então, fazer esse intercâmbio, conversar e parar de um olhar que um vai roubar o bolo do outro, né? Entendeu? Então, isso... uma coisa bem bacana que vocês trouxeram aqui é sobre o intercâmbio, que eu estava falando de intercâmbio internacional, né? E a gente tem um intercâmbio também nacional, intranacional. E nós estamos com 2 serviços que esse é o mais fácil, né, Diogo? Esse é mais fácil. Pode... A gente desenvolveu 2 projetos que já está acontecendo. Um foi com o Dr. Pofo, ele abriu um estágio mensal de 1 mês por 12 meses, então cada mês é um residente para o Brasil inteiro. Nós fizemos o processo seletivo para ele e já começou. Os alunos já estão indo, já está tudo programado. Vão passar um mês de robótica no serviço com ele. E agora com o Dr. Tussonian, nós estamos fazendo de congênita. Ele abriu da mesma forma, o processo está aberto, ainda está com as vagas abertas, ainda está na parte de seleção e deve começar a partir do mês que vem ou de outro. A gente gostaria de abrir com outros serviços também, e a gente acha que vai conseguir. Para isso, no Congresso, a gente tem só 2 horas no Congresso esse ano, para o Congresso dos residentes, né? E aí a gente separou uma parte para fazer uma feira de fellows. Então, a gente vai chamar um serviço de fellow de cada área do Brasil. Então, assim, um de aorta, um de robótica, um de fellow mesmo, de quem vai se dedicar em fazer uma sub da cirurgia depois. Esse é outro ponto, que quase a totalidade das posições de fellows não tem pagamento, né? Exato. Aí a gente... Esse é o problema, isso precisa mudar. Tem que mudar. E a gente vai começar a querer trazendo esses assuntos para começar a discutir, porque não se discute ele. Cada um monta do jeito que quer, fica por isso mesmo. Então, trazendo para o Congresso, a gente vai começar a falar, olha, mas o vizinho seu aqui está oferecendo com bolsa, por que você está sem bolsa? Para a pessoa começar. Às vezes o residente não tem referência. Ele fala assim, vou para esse serviço, porque é o único fellow que eu conheço, lá não tem bolsa, eu já sei que é assim, vou trabalhar lá. E a realidade não é essa. A gente precisa mostrar o que a gente tem. Então, a gente vai ter nosso stand também, viu, Mike? Que bom. Então, vou conseguir um espaço para a gente, para poder levar o nosso congresso lá para o pátio, para todo mundo conhecer. Então, a gente vai ter nosso stand pela primeira vez nos congressos da sociedade. A residência vai ter seu stand. Então, estamos trabalhando bastante. E a gente vê que a dúvida do senhor, doutor Gustavo, são as nossas também. O incômodo do senhor, o que motiva o senhor, que o senhor fala assim, e os intercâmbios?
E o contato com o Fellow. E é nosso também, e é onde os projetos estão se encaixando, vão saindo serviços. Você vê, a gente faz algumas coisas aqui, por exemplo, esse ano nós completamos o ECMO de número 500. Ó, Nossa, parabéns. Né? Parabéns mesmo. legal. Num país que tem uma certa dificuldade, nós quase nunca judicializamos uma ECMO. Então, Nossa. é um Impressionante. processo de confiança com a fonte pagadora. Hoje, às vezes, a fonte pagadora manda o caso para a gente. Não, é um número extremamente relevante, bem alto mesmo. Então, assim, aprendemos muito nisso daí. Aprendemos que é uma mão de duplo diálogo com a fonte pagadora. Às vezes a gente pede a ECMO, não usa, a gente liga. Lá fala, olha, não foi usado, nós solicitamos, obrigado por não liberar. E você vai criando uma relação de confiança. Mas, assim, eu acho que você, Diogo, vai ficar devendo uma live repetida dessa com 100 residentes presentes, porque tem muita coisa para a gente conversar. Não, vamos fazer. Fala para a sua equipe aí, para os meninos aí, para eles irem para o Congresso. É muito importante para o Congresso. É o único momento que a gente consegue ver cara a cara, trocar ideia, conhecer outras pessoas, consegue se unir, tirar essas cartadas. Se alguém chega para mim no Congresso, quantas pessoas não chegaram para mim? O Marquinhos entrou na live aqui agora, ele ainda é estudante e veio falar assim: Diogo, onde é que eu posso ver serviço? Eu falei assim: pega um avião, vai lá para Brasília que eu te encaixo lá, você fica comigo um mês lá. E aí o cara vai lá conhecer e tal. Então, assim, nesses lugares, eles indo, a gente, eu quero fazer quero fazer um intercâmbio para fora. Bora, senta aqui. Assim que a gente fez, o Michael me ensinou uma vez fazer aqui, ó, ele mandou um e-mail pro cara, esse e-mail que ele mandou vou mandar para você aqui. E a gente faz junto. É em congresso. Essas coisas acontecem quando a gente se encontra, né? Então, assim, é pungente no congresso o avanço que a gente faz nesse serviço. Então, vamos marcar uma outra live, vamos falar dessas coisas também. Acho que vai ser importante, mas pede para eles irem no congresso. Eu acho que esse intercâmbio é bem legal, porque tem serviço que faz mais endovascular, que faz a parte da endovascular abdominal, tem serviço que faz mais TAV, tem outro que faz mais marca-passo. Então, acho que isso faz crescer a nossa especialidade, esse intercâmbio. Porque às vezes no teu serviço não tem... né? Eu não tenho pediátrica no meu serviço. Fui para Joinville, Santa Catarina é pediátrica só em Joinville, foi muito legal. Parte de transplante, fiquei um mês com o Dr. Gaioto, né, no INCOR. Então, assim, são coisas que a gente vai pegando em outros locais, trazendo, agregando, né? E nosso serviço também aqui recebe sempre bastante acadêmico, residente, né? Então, todo mês tem algum acadêmico ou residente também. Eu acho que o serviço tem que fazer isso, deixar as portas abertas, né? Que isso é o que vai fortalecer a nossa especialidade, mostrar o que a gente faz, mostrar que a nossa área é uma área nobre, né? Que a gente tem bastante coisa aí muito legal e que o Brasil eu lembro que o Dr. Coselli falou para mim que os brasileiros são muito habilidosos, né? Então, assim, um grande nome aí na cirurgia cardíaca, falar isso sobre os brasileiros. Então, às vezes, né, a gente não tem esse conhecimento que como o pessoal vê a gente lá fora, né? São cirurgiões habilidosos, cirurgiões dedicados, e a gente faz, às vezes, a medicina aí faltando muita coisa, né? No SUS, dificultando aqui e ali, a gente faz uma medicina de qualidade. Sem dúvida. E vocês falando, ó, eu já tenho mais 3 nomes para eu trazer sempre como convidado das minhas aulas. Eu dou aula de robótica e wearables no MBA de Health Tech. Então, depois eu vou convidando vocês nas minhas próximas turmas. Essa é uma honra. Legal. A gente vai te pedir uma ajuda, né? Então, o curso de gestão começa dia 3 de abril. O Diogo ajuda a gente aí a fazer uma divulgação para os residentes. Perfeitamente. E da BREC. no grupo da BREC, por favor. Vamos colocar no Instagram. A gente tem um grupo de residentes. Legal. Que agora tem um monte de gente que não é residente. Né? Ano passado, quando eu era o presidente, virei presidente, falando assim: não me tira do grupo, não me tira do grupo. E vai juntando, né? Forma e não quer sair do grupo. Tem muita gente formada lá, ficou muita gente já que entrou nas gestões de vocês que ficou. Ficando no grupo, o grupo está grande, tá? 500 pessoas e tem 300 residentes, né? Então tem uns 200 lá que eu sou residente. Eu te passo o contato da Jéssica, se quiser fazer uma arte em collab junto aí no Instagram também, e a gente coloca lá também, fica tranquila, está à disposição. A gente está aí, é para isso que a gente tem o grupo, é para essa comunicação. Vamos. E aí, se você puder reforçar para o pessoal, quem também está na live aqui dos residentes,
E dos demais, os 5 primeiros que enviarem aqui no chat, têm interesse, vão ter os 5% de desconto que a gente tinha conseguido dar na semana do carnaval. Então, a gente Pode deixar. para vocês, com certeza, né? O Gustavo já está em uma das aulas. Depois eu quero trazer o Michael e você, que eu não conhecia, mas vocês dois já estão convidados a participar comigo em uma das aulas. Eu vou falar depois. Estaremos Então, presentes te agradeço, aí. com Quero conversar bastante contigo sobre IA, que eu sou um fascinado por IA, tá? vamos. Eu fiz o curso da sociedade, fiz outro curso que tem agora, do AFIA também, e tô todo dia lendo bastante, assim, sou eu sou viciado por gosto esse demais de assunto. tecnologia. Acho que todo mundo que é envolvido com gestão é apaixonado, porque facilita demais. Muda Nossa, um processo que demais. leva um mês, você faz em segundos. É uma coisa que brilha o olho demais, né? Eu também gosto demais de tecnologia, de IA. Vou adorar, vai ser ótimo fazer parte desse trabalho aí, desse projeto. Muito, muito bom, meninos. Então, pessoal, pode falar, Gustavo. Não, eu tô bem. Eu pegar o telefone desses meninos aí que eu preciso aprender muita coisa. Isso, doutor. O Mike é o professor mestre nosso aqui. Não, que isso. Vocês sabem que eu conheci o Gustavo num hackathon. Vocês sabiam disso? É mesmo? É? Mesmo. No hackathon. Exato. Fazendo, legal, né, Gustavo? Muito bom. Então, design thinking. Eu acho que realmente, ó, vocês veem, né? Médico, networking é uma outra coisa que a gente pode explorar bastante dentro do curso de gestão. Então, quando a gente conhece pessoas e como que a gente constrói essas redes de contato para a gente expandir cada vez mais possibilidades. Então, tudo que vocês comentaram da BREC, dos residentes, possibilidades de intercâmbio, networking, gestão de carreira, tudo isso está de mãos dadas, né? E o nosso desenvolvimento pessoal, sem dúvida. É isso aí. Porque é bem importante, assim, às vezes você vai descobrir um parceiro comercial ou que vai te mandar um paciente que não é da área, né? Nós temos um centro de hérnia diafragmática, na maior parte das vezes quem corrige é o cirurgião pediátrico, não é um cardíaco, mas quem manda os pacientes são obstetras. Eu nunca imaginei que o obstetra ia mandar um paciente. Que legal, né? O João Paulo, acho que é o João Paulo, que é JP, está fazendo uma pergunta aí. Acho que é para você, viu, Vivian? Sim, JP, a gente recomenda sim, porque começa a abrir a cabeça de vocês mais cedo. Então, eu recomendo sim. A gente usa uma linguagem bem simples. A ideia não é usar linguagem de gestão, tá? A gente vai usar linguagem de médico para médico, tá? Tem alguns profissionais no curso que não são médicos, mas que atuam na área da saúde. Na última aula, é uma coaching que trabalha com desenvolvimento pessoal de liderança e ela trabalha com médico, com outras empresas e com... Que é a Miriam aproveita o desconto, viu? Já que você quer, se está interessado, aproveita o desconto. Eu vou te falar o seguinte, você é estudante, você vai lá e pede mais desconto, que você merece, viu? Você ganha dinheiro aí, ainda pede mais desconto. Sim, meninas, carteirinha de estudante paga meia. Carteirinha de estudante paga meia. Eu não sei quanto que vai conseguir. Eu consigo 5%, mas eu acho que vai falar com as meninas. Tá? Não, para estudante acaba dando um jeitinho. Né? Tô jogando a bomba aí, mas... Tô jogando a bomba. Mas eu acho que assim, eu também, né? Para mim está sendo uma honra poder montar esse curso, né? Vocês imaginam que quando eu era aluna, eu fazia pesquisa em válvula desde o segundo ano da faculdade. Fiz isso por 10 anos, mesmo dentro da residência. E na residência, eu acompanhava Revasque com Gaioto. Que legal. Clínica de mestre ele. Eu acompanhava. Então, eu sempre amei cirurgia. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. E a gente não precisa estudar gestão, gente, para ser gestor. Isso é muito importante. Eu estudei gestão para ensinar gestão. Eu sou gestora, sou empresária, sou empreendedora, continuo sendo médica, continuo tendo consultório, atendo canalopatia, vejo CDI, vejo hipertensão, indico Revasque, indico troca valvar, enfim, adoro atender.
Mas a gente tem que ter um leque amplo para a gente atuar. Essa é. Então, meninos, uma última mensagem aí para a galera, por favor, antes da gente encerrar. Conserve o networking. E esse grupo aqui, acho que o Michael e o Diogo podem enaltecer muito o grupo com a experiência deles e trazer toda essa série de referências que eles têm aí na posição de líder dos residentes para trazer esses mais jovens para o grupo. Perfeito. Bom, Muito bom. eu gosto de uma frase que nós somos o tamanho dos nossos sonhos, né? Então eu digo que antes de eu ser empresário, né, para quem me vê hoje nessa posição, eu já trabalhei até na limpeza de um hospital nos Estados Unidos, entreguei pizza, né, vim de família simples e eu acho que tu não precisa, né, já estar no meio para conquistar aquele meio. Então tudo é possível se tu crê, né? Tu crê num Deus, em alguém lá em cima que está olhando por nós. E então a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Então briguem pelo que vocês acham justo e o que vocês têm de sonhos. Os acadêmicos mais novos eles sempre me perguntam se vale a pena, se o mercado está fechando, se a cirurgia cardíaca vai mudar e vai parar de dar dinheiro e não vai funcionar. Eu falo para eles que ela está transformando como a medicina por um todo, não é só a cirurgia cardíaca. E é cíclico, todas as áreas mudam, todas as áreas se adaptam às novas formatações e não vai acabar, pelo contrário, ela só cresce, só que cresce por caminhos que não eram esperados, eles vão se criando de acordo com as alterações. E o importante não é a gente buscar o que deixa a gente feliz, porque felicidade é um estado momentâneo, é um estado que você está naquele momento e que pode mudar por qualquer motivo segundos depois. O que a gente precisa estar realizado. E eu decidi cirurgia cardíaca por causa disso. Hoje eu me realizo fazendo isso. Me completa. Eu acordo de manhã com as dificuldades da cirurgia cardíaca, com as alegrias da cirurgia cardíaca e durmo feliz, fazendo o que me realiza, o que me completa. E a felicidade vem junto. Ela vai nesse caminho junto aí. Então, esqueçam isso de buscar a felicidade. Busquem mesmo o que faz de vocês serem realizados. Essa é a mensagem. Muito bom, muito bom. Completando vocês, eu falo que nada acontece por acaso, né? Então, Deus escreve os caminhos e vai levando a gente, vai abrindo as oportunidades. Quando eu saí da escola, eu ouvi que eu ia virar médica de interior. Cá estamos hoje, 12 anos depois. Coisa boa. Você estudou, querer é poder e acreditem em vocês mesmos, né? E aproveitem as oportunidades, sem dúvida, né? E se inscrevam no nosso curso de gestão, estejam com a gente. Daqui a pouco a gente vai ter essa jornada. Então, lembrando, são 8 aulas síncronas, às quintas-feiras, com teoria e com prática. A gente vai estar em pelo menos 3 em cada aula, montando dinâmicas legais para vocês e vai culminar numa sessão também lá no congresso, muito legal, em que a gente vai fazer uma sessão prática ali de planejamento de intervenção cirúrgica e gestão de risco. Perfeito. Legal. Meninos, Parabéns pelo curso. obrigada. Parabéns. Obrigado. Estamos juntos aí. Estamos todos juntos. Um prazer. Obrigado. Obrigado aí. Boa noite para todos aí. Obrigada. Forte abraço aí. Abraço, doutor. Um abraço, Valeu, doutor. gente. Boa noite a todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.